Fala, galera! Estamos aqui para a nossa última aula de rotina de compras, um assunto hoje bem interessante. Nós vamos falar sobre compras públicas. Falamos nas 3 últimas aulas mais no que tange a área de compras nas empresas privadas. E agora a gente vai falar sobre compras públicas, porque você, como administrador, como técnico em administração, quem sabe você não passa aí num concurso para trabalhar na área pública. Seria uma boa, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre como funciona o sistema de compras na área pública, através das licitações. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, né? Você que é novo, está chegando aí, está espiando as aulas aí, ó, vou deixar aqui nesse card aqui alguns dos vídeos anteriores sobre rotina de compras, ok? Então, vou estar compartilhando a tela do nosso estudo para que a gente já comece aí o conteúdo da nossa aula, nossa videoaula de hoje. Beleza? Já estou aqui no cantinho, a tela já está disponível. Então vamos lá, vamos falar sobre tipos de compras organizacionais. Então até agora a gente só tinha visto compras na área de empresas privadas, certo? E as empresas privadas, muitas vezes, elas fazem compras por inspeção. O que seria uma compra por inspeção? Por exemplo, aquela compra técnica ou serviços, o setor de compras, ele só tem como comprar se ele olhar, inspecionar em loco. Então, por exemplo, se a empresa fosse expandir e utilizar um outro local como escritório, então o setor de compras teria que ir, por exemplo, inspecionar um espaço de um escritório novo. Então, o setor de compras ele iria se decidir pela compra através da compra por inspeção, indo visitar o local. Vamos supor, a empresa quer alugar um novo galpão para poder fazer uma nova fábrica. Então, também envolveria o setor de compras, certo? Através da inspeção técnica. Já a compra por amostra, então, por exemplo, um supermercado, se ele vai decidir entre um fornecedor A, B ou C do setor de hortifruti, por exemplo, como que ele iria decidir? Geralmente, esses produtores iriam mandar amostra de frutas e vegetais para que o mercado ele escolhesse qual fornecedor iria trabalhar. Então, compra por amostragem. Então, frutas, vegetais e muitos outros, né? Segmentos onde o fornecedor iria mandar uma amostra do produto. O setor de beleza, por exemplo, é muito assim, cosméticos, né? Então, as empresas de cosméticos mandam muito amostra grátis dos produtos, né? De shampoo, condicionador, creme, por exemplo, para salões de beleza, para esse salão decidir com qual produto vai trabalhar, ok? Compra por descrição. Então, serviços padronizados, produtos eletrônicos. Você vê que as pessoas compram muito de acordo com a especificação, de acordo com a descrição que esse produto tem, ok? Então, serviços mais padronizados ou aparelhos mais técnicos seguem a compra por descrição. Já a compra por contrato, então, se você vai para compras técnicas ou serviços, vai mais para a questão de projetos de construção. Então, muitas vezes você vai só fechar aquela compra através de um contrato, certo? Então, todas essas 4 modalidades aqui, ó, todas mais em relação a empresas privadas. E aí vem a licitação competitiva, que é o meio de compra para contratos governamentais, empresas públicas e não privadas, beleza? Ah, professor, e que tipo de empresa pública? A gente vai estar falando sobre isso. Primeiro ponto que é importante a gente entender sobre licitação. Como que eu divido as esferas do poder público, certo? Então, como funciona o sistema de compras governamentais? Então, as compras governamentais são realizadas mediante um ato denominado licitação, ok? Então, toda compra precisa passar por um processo de licitação, um processo licitatório, certo?
a licitação ela sempre irá ser feita dentro das 3 esferas governamentais: União, Estados e municípios. Então, antes da gente seguir, o que quer dizer? Que empresa pertence à União, que empresa pertence aos estados e que empresa pertence aos municípios? Então, bora desmistificar essa parada? União. União é qualquer empresa que seja um órgão federal. Por exemplo, a Polícia Federal, ela tem um CNPJ de empresa da União, ela é federal, certo? Eu já falo, Polícia Federal. Qual órgão mais eu posso dizer que ela é a nível de União? É um órgão federal, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, é um banco de instituição pública, ok? Assim como o Banco do Brasil, seriam órgãos de União. Então, toda compra que eles fazem também é feita por licitação a nível de União, a nível federal, certo? O que mais que eu poderia colocar como União? Você tem muita empresa aí estatal, Petrobras, por exemplo, é um órgão federal, certo? Da União, a Vale, por exemplo. Então, muitas empresas a nível federal. E níveis estaduais, aí você já vai empresas públicas que quem é o responsável pela administração? O governo do estado. Vamos para o exemplo do nosso governo do Rio? Detran, por exemplo. Existe o Detran em todo o país, só que o Detran ele é administrado para cada estado. Você tem o Detran Rio, o Detran São Paulo, o Detran Minas, ok? Então, o Detran ele é uma empresa governamental. Quer ver uma outra empresa governamental? Qualquer escola estadual. Então, toda escola que você vê, escola estadual, vou dar um exemplo aqui perto do meu bairro, Escola Estadual Minas Gerais, aqui de Jardim Primavera, certo? Então, essa empresa, essa escola, ela é gerenciada, administrada pelo Estado, certo? Então, escolas, hospitais, Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, o HEAPN, Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, por exemplo, é um hospital que é regido pelo Estado, assim como o Souza Aguiar e muitos outros. Que mais que eu posso dar exemplo como estadual? A gente já falou aqui sobre o Detran, falamos sobre escola, sobre o hospital. Deixa eu ver o que mais vem à mente aqui como estadual. Temos também o Ministério do Trabalho. Tá? Existe o Ministério do Trabalho também. O MTE Rio, o MTE... Por exemplo, vários órgãos, né? OAB Rio de Janeiro, certo? Então, também são alguns órgãos também estaduais. Beleza? E vamos para o municipal. Aí, o que fica no municipal? Aí, a cidade que é responsável. Então, você tem Escola Municipal Jaime Fishman, aqui de Saracuruna, por exemplo. Ok? Então, escolas, toda empresa que pertence ao município vai ser estadual. A gente tem alguns hospitais aqui do município de Caxias, né? O Hospital do Olho, então também é administrado pelo município. Então, onde eu quero chegar, pessoal? Cada uma dessas empresas, o governo ele é responsável, é uma empresa pública, seja na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal, certo? E todas elas, na hora de fazer as suas compras, precisam abrir um processo de licitação. Então, ao contrário de organizações de setor privado, os órgãos públicos devem cumprir uma série de exigências legais. Elas precisam estar dentro da lei, até mesmo para comprar uma mercadoria que essa empresa necessite. Os fornecedores são as empresas que vencem as licitações por terem apresentado o melhor preço ou firmam um contrato durante um período por mandarem a melhor proposta. Também podem ser considerados outros itens como proposta técnica, sustentabilidade, porte da empresa. Então, na aula de processo administrativo, por exemplo, vocês viram que existe a microempresa, empresa de pequeno porte e empresa de grande porte, certo? Então,
olha que interessante. Existe uma lei federal que ela é a lei número 8669 de 1993, certo? Que diz que a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela tem tratamento diferenciado em compras públicas. Isso quer dizer o seguinte, que se eu sou da Caixa Econômica Federal, eu quero comprar material de escritório para o banco, certo? E aí eu começo a pesquisar empresas que possam me fornecer. Aí, se eu tenho uma grande empresa, por exemplo, a Caçula é uma grande empresa, ela quer vencer essa licitação para poder me fornecer todo o material de escritório. Vamos supor que ela me cobra aí de material de escritório R$10.000 por mês para abastecer o meu banco, ok? E aí vem uma empresa de pequeno porte, por exemplo, a papelaria da Joana. Papelaria da Joana, uma empresa pequena. E ela cobra aí 10 mil também, certo? Para me fornecer o mesmo material. Então, segundo a lei, eu tenho que dar preferência à empresa da Joana, porque ela é uma empresa de pequeno porte. Por quê? Porque isso é uma lei para dar incentivo de crescimento às pequenas empresas, aos microempresários. Porque a Caçula, por exemplo, ela, claro que ela precisa ter clientes, mas com certeza a papelaria da Joana precisa muito mais do que o Caçula, certo? Então, por isso, existe essa lei. E vamos lá, você conhece quais as modalidades de licitações públicas? Então, existem vários meios de processo licitatórios, a gente vai conhecer alguns aqui. O órgão público, os órgãos públicos, conforme a lei de 86693 também, diz que as empresas podem realizar licitações como concorrência pública, tomada de preços, carta convite, leilão e concurso. Isso em 93. E lá em 2002, a Lei Federal de 10.520 introduziu uma nova modalidade devido ao crescimento da internet, que foi o pregão, maneira mais simples de processo licitatório existente até hoje. Então, o pregão ele pode ser presencial ou eletrônico. De todas as modalidades, a concorrência pública ela é mais complexa e a carta convite, ao contrário, é o sistema mais simples. Porém, só pode ser adotado em contratações de menor valor. Então, eu vou pegar a caneta aqui e fazer algumas anotações, pessoal, só para vocês entenderem. Ó, esse grupo aqui, ó, de concorrência pública até carta convite, certo? Esse grupo aqui, ele é o grupo de compra, tá? Vou colocar aqui. A licitação de compra tem concorrência pública, tomada de preços e carta convite. Uma outra questão interessante é, como está falando aqui, ó, a concorrência pública é mais complexa e a carta convite mais simples. Ou seja, isso quer dizer que a cada momento, a cada passo que o valor seja maior, se o valor da compra for maior, isso vai requerer concorrência pública e não carta convite. Então, assim, de acordo com o valor que vai subindo, é tantos mil, eu posso fazer uma carta convite. Agora está na casa de 500 mil, pode ser uma tomada de preços e não mais uma carta convite. Opa, eu estou falando de uma compra, de um contrato, de uma obra de 3 milhões. Concorrência pública, porque se torna mais complexo. Então, quanto mais complexo e mais dinheiro isso possa envolver, a concorrência pública vai ser a mais utilizada. Tá? E se o valor e a complexidade for menor, eu poderia usar a carta convite. Nós falaremos sobre cada uma dessas modalidades ainda. Já o leilão e o concurso, pessoal, essa modalidade ela também é uma licitação, mas aqui seria mais em relação à venda, no caso do leilão. Então, a maneira do órgão público se desfazer de alguma coisa, vender algum bem ou algum direito, tá? Então, a venda ela é feita pelo leilão. E o concurso
por exemplo, é um tipo de licitação para contratações. Não é à toa que a gente, quando quer trabalhar em um órgão público, tem que prestar um concurso público. O concurso nada mais é do que um processo licitatório também, certo? Então, vou botar aqui, ó, conte de contratação, certo? Então, e o pregão? O pregão também é uma modalidade de compra, mais simples ainda do que a carta convite. Então, por exemplo, eu quero fazer uma licitação para comprar um material que vai render um valor de R$ 5.000. Hoje, o mais utilizado é o pregão, por ser o mais simples. Ok? À medida que esse valor vai crescendo, eu deixo de usar o pregão para usar a carta convite, certo? Então, essas foram as anotações que eu fiz aqui. Vou limpar e vamos seguir para o próximo slide. Você conhece quais as modalidades? Estamos falando da concorrência pública. Então, a gente vai falar sobre cada uma. É a modalidade da licitação para adquirir bens e serviços comuns em que a disputa do fornecimento é feita em sanção pública, por meio de propostas e lances para a classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. Qualquer interessado pode participar da fase preliminar, desde que atenda os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital por parte da empresa licitante. Então, deixa eu explicar esse negócio aí que lendo parece ser difícil, né? Então, o que acontece? Quando uma empresa, ela, por exemplo, vamos supor que a prefeitura de Duque de Caxias que fazia a obra de uma praça em um determinado bairro, e aí ela abre um edital para que construtoras se candidatem a vencer essa concorrência pública para fazer essa obra. E essa obra, no geral, aí vai custar aí uns 2 milhões, por exemplo, para poder construir a praça, certo? Então, quando eu orço esse valor, eu faço um edital e eu publico para que qualquer empresa interessada, que seja uma construtora, ela se candidate, certo? Então, a concorrência pública é como se fosse um concurso público que a gente presta como pessoa física para poder trabalhar para o órgão público. Só que aqui a concorrência pública é uma empresa prestar serviço para a empresa pública, certo? Então, essa modalidade de licitação, a empresa licitante, o que é a empresa licitante? É a empresa que é candidata a participar da licitação. Então, esse licitante ele vai enviar a proposta. Eu consigo fazer a obra dessa praça, dando material e mão de obra por X milhões. Então, ela vai enviar a proposta. Ela vai se cadastrar e vai enviar a proposta através da concorrência pública. Então, ela é aberta. Qualquer empresa que queira participar pode enviar a sua proposta. Essa é a concorrência pública. Já a tomada de preços, ela é parecida, mas ela vai restringir. Não é qualquer empresa que vai poder se candidatar, tá? Vai ser empresas que previamente já têm algum tipo de cadastro na prefeitura. Então, a tomada de preço é uma modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento. Porque na concorrência pública tem muita empresa que se candidata e não tem a menor condição de arcar com aquele trabalho. Então, na tomada de preços, quando o órgão público não quer perder tanto tempo, ela já tem uma base de cadastro de empresas que poderiam ter o potencial de prestar esse serviço, ela envia para essa empresa o quê? A tomada de preços. Porque aí é como se eu falasse, eu tenho essa obra para fazer, você quer participar do processo licitatório? Qual o preço que você quer me oferecer? Por isso que é a tomada de preços. Eu ofereço o edital para tomar o preço desse fornecedor que eu já tenho cadastrado, certo? Então, todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior da data do recebimento das propostas, sendo observada a qualificação. Então, é uma maneira mais organizada, mais fechada, diferente da concorrência pública que é aberta a qualquer pessoa jurídica que queira tomar essa licitação. E a carta convite? Mais restrito ainda do que a tomada